Plantão urgente, manhã de protesto no Ninho do Urubu e Jorge Carrascal é o jogador mais cobrado na entrada do Ninho. Os jogadores chegaram para o treino da manhã e torcedores do Flamengo, povão e organizados estavam aguardando com faixas, inclusive a gente tem imagens aqui das faixas, né, para mostrar para vocês, já postamos nas nossas redes. E a gente também vai conversar aqui, né? Acabei de saber que o ex-presidente da raça rubro-negra, o Macula, Anderson Macula, tá lá na frente do Ninho, tá junto com o pessoal no protesto e eu vou tentar ligar para ele aqui, já falei, se ele pode atender a gente, pra gente saber o que tá acontecendo, né? Protesto pacífico, o que tá acontecendo, já que a gente não tem equipe lá, foi muito surpresa, a gente acordou com essa surpresa, eu recebi de alguns integrantes de organizada, estamos aqui no Ninho, eu falei, que isso, que é isso? Acordei no susto aqui, né? Sabadão a gente acorda um pouco mais tarde, acordei no susto. E a gente tem então aqui, torcedores do Flamengo, faixas, diretoria amadora, tá? Tem aqui também, Boto incompetente. O cara, que loucura que é, né, cara? O José Boto, que estava sendo endeusado há 2 semanas atrás com a chegada do Paquetá, né, todo mundo elogiando as contratações e tudo mais. Agora o Paquetá não conseguiu ainda vingar, né? Pelo contrário, a gente vai até falar sobre isso aqui, e eu acho que tem que ter cobrança sim, tem que ter cobrança com relação a desempenho, né, de jogadores, ainda mais um jogador de 42 milhões de euros. Acho que o Flamengo vai dar a volta por cima, é início de temporada, não vai repetir 2023, tá? Não vai repetir 2023. Eu acho que o Felipe vai ter que ter muita humildade e buscar acertar esse time, já que ele vai continuar. A informação é que o Felipe Luiz continua, né? Então os torcedores estão reclamando, estão lá reclamando da diretoria amadora, né? Reclamando também do Boto. Cara, a diretoria amadora é complicada de dizer, ainda mais com todos os resultados financeiros que estão acontecendo. Mas a gente entende que o torcedor está lá se manifestando, né? Olha só, salário em dia, porrada em falta. Também esse recado aqui para os jogadores, dizendo que, ou seja, tá muito fácil jogar no Flamengo. Com salário em dia, ganhando bem, milhões, tá fácil jogar no Flamengo. Óbvio que também tem aqui Felipe Luiz e suas metodologias, tá? Então os torcedores aí reclamando também do Felipe Luiz. Muitos comentários, pessoal, Gustavo Dantas, diretoria amadora, foi... com tantos resultados positivos, isso aí realmente é complicado, ainda mais com o ano que a gente teve. Cara, a gente não pode esquecer o ano que a gente teve, mas eu entendo, tá, que o torcedor tá realmente revoltado com esse começo de temporada, tá? Olha só, o Varzinho do Povo respondendo, é amadora sim. A partir do momento que fala aos 7 ventos que tem 1 bi para gastar e com isso inflaciona o mercado, isso é amadorismo. Ou alavancou para todo mundo também, né? Tem isso também, pode ter aumentado para todo mundo também, né? O Mofila Júnior, Boto incompetente, o principal não cobra, né? Os jogadores, não, mas a galera tá cobrando tudo lá, tá cobrando todo mundo lá, tá? Luiz Galvão 96, a diretoria tem culpa nenhuma, paga os salários em dia, transformou o CT no melhor do país, trouxe os melhores jogadores possíveis para cada posição. Na verdade, a diretoria está muito bem. Errado é o time que está sem vontade, né? E a gente não pode esquecer também que o Felipe Luiz, esse ano de 2026, sentou para renovar, sentou para negociar a renovação, mas para botar o time para jogar bola, até o momento nada, né, gente? E a gente tem que cobrar, óbvio, desempenho, né? Aqui eu como comentarista, como apresentador, né, como torcedor, como jornalista também, eu tenho o direito de cobrar, de comentar, né, de dar minha opinião, como o Mauro César também faz a parte dele, o Thiago Asmar, como todos fazem a sua parte, né? O Flá Arraial do Cabo, só concordo com a faixa do salário. Muita gente falando isso, tá? Dos jogadores ali, a faixa do salário em dia, né? Então, muita gente também batendo palma e tal. E aí o Francesco mandando aqui, ó. O problema é o Pardal, rapaziada. A diretoria, por enquanto, é que menos errou. Paquetá tá jogando mal, porém todo mundo pediu ele. Então, não dá pra colocar tudo na conta da diretoria. O elenco é praticamente o mesmo ano passado. Muito importante esse ponto aí, ó. Muito importante esse ponto. Todo mundo quis o Paquetá.
Todo mundo quis o Paquetá. Eles fizeram o que a galera queria. Ele ainda não correspondeu. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ligar para quem tá lá, quem tá no olho do furacão, né? O Anderson Macula, ex-presidente da Raça, eu vou ligar para ele aqui. A ESPN acabou de chegar lá. Tô aqui com o Macula da Raça. Deixa eu aumentar aqui, ó. Fala, Macula. E aí? Tudo bem aqui, cara? O que houve aí, cara? A galera foi aí dar uma cobrada com relação aos resultados recentes, coisas que estão acontecendo, é isso? Cara, o pé de praxe, né, Borazo? O time do jeito que tá, não desempenha, o time não consegue desenvolver. As narrativas do Felipe Luiz são as mesmas de sempre, não existe nenhum tipo de cobrança. Tem jogador nosso aí, Carnaval extrapolou, né? Passou dos limites. Me falaram isso. Falaram que o mais cobrado foi o Carrascal aí por vocês, é isso mesmo? O mais cobrado é bom jogador, mas só quer ficar na sacanagem. Só quer cachaça. Então dificulta muito a forma do desempenho do time. E o Felipe Luiz, por sua vez, como treinador, ele tem que ter firmeza, pô. Se um jogador tá cheio de cachaça na marquete só pra cair, ele não pode jogar no jogo seguinte, pô. Ele tem que ganhar pelo menos um castigo, o mínimo que for. E nessa narrativa do Felipe Luiz de achar que o time tá jogando bem, irmão, tá todo mundo vendo que o time não tá bem. Tocar a bola, posse de bola, mano, sem resultar em gol, não é jogar bem, pô. A gente não viu muito vídeo, né? Na verdade, nenhum vídeo. Acho que a ação de vocês foi muito mais de tentar pressionar do que fazer divulgação. Isso não foi nem previamente divulgado, né? Não foi nem previamente divulgado. Foi um negócio... Tem uma galera, se conseguir ver aí, ó, tem uma galera aí, ó. O pessoal da Jovem tá ali também, ó. O pessoal da Raça, tem uma galera aí, mas... Mas vocês não divulgaram, foi um negócio que não foi muito divulgado, né? Parece que não. O BEP, né? O GEP foi comunicado, como é de praxe, tem que comunicar o policiamento. Eles foram comunicados. Tinha aqui uma estação de polícia grande aqui, junto com a segurança do Flamengo. Mas o objetivo maior que é poder entrar para falar com o jogador, não se consegue nunca, porque o jogador é blindado pela diretoria do clube. A diretoria do clube blinda o jogador. Essa é a verdade. Vocês conseguiram falar com algum jogador? Teve algum que abriu o vidro? Teve alguma... Ninguém abriu o vidro. Que loucura, ninguém abriu o vidro. E tá sendo, até o momento, pacífico? Como é que tá sendo? Explica, o que aconteceu aí? Completamente pacífico. Diálogo. Obviamente que o jogador que não conseguiu parar por vontade própria, o pessoal bateu um pouco na janela, como é de praxe, mas era para poder dialogar. A ideia principal, era entrar liderança, e hoje em liderança eu sou mais, mas entrar liderança da Raça, da Jovem, e conversar com os jogadores. Essa é a ideia principal, que no Flamengo nunca acontece. Só no Flamengo que não acontece. Todo clube do Brasil acontece. O diálogo, pro diálogo. E as faixas que vocês têm aí, tem como mostrar aí as faixas, não? Não, já recolheu, a pessoa da Jovem que trouxe, mas já recolheu já. Mas são aquelas que eu recebi a foto mesmo, né? Pode ser, recebeu. Felipe Luiz e suas convicções, né? Como é que é? É isso aí. Reclamando da diretoria e também dos jogadores, né? Foi isso mesmo. Felipe Luiz é o mais perdido do elenco. Se parar pra analisar legal, ele tá perdido. As entrevistas estão desconectas, só você parar pra analisar. Ele não consegue falar coisa com coisa, e ele consegue ainda querer enfatizar que o time tá bem. O time não tá bem. Se o time estivesse bem, tinha sido campeão contra o Corinthians, sido campeão agora essa semana, e teria um desempenho melhor no Campeonato Estadual. Porque o Madureira não é parâmetro, papo. Pra nada. Não, eu falei isso. Não sei se você chegou a ver meus vídeos. Eu falei que, olha só, não quero ninguém... Comemorar a vitória contra o Madureira é brincadeira, né? Não é parâmetro pra nada. Madureira, Sampaio Corrêa não é parâmetro pra nada. Não existe. Agora A gente sabe, Macula, olha só, você sabe que eu falo mesmo, eu falo, se eu achar que tem alguma coisa errada, eu falo. Irmão, a gente sabe que o time ganhou tudo ano passado, a gente sabe valorizar tudo que o time ganhou ano passado, tudo. Agora, o começo de ano começa a se desenhar como aquele de 2023, né? O que acontece é que o futebol ele é rotativo, ele é dinâmico, e o time que investe bem tem que ganhar todo ano. Então, se o ano passado ficou para trás ano passado, investiu ainda mais, vai ganhar de novo. Então, você não pode iniciar o ano com a potência que o Flamengo é, do jeito que está. Antes era o fator físico, e agora vai botar a culpa em quê? Primeiramente, na minha opinião, o Felipe Luiz ele foi frouxo quando ele não manteve o planejamento. Por pressão de todos, ele acabou voltando com o time antes do que tinha que voltar. Aí eu vou assumir a culpa minha aqui, Macula.
Você sabe que teu amigo aqui, você sabe que, pô, teu amigo aqui tava reclamando. Eu era um dos que tava reclamando, pô, a molecada não tá dando conta. Mas você sabe qual foi? Mas você sabe qual foi a minha sugestão? Você lembra ou não? A minha sugestão era botar os caras que tinham acabado de contratar, o Vitão, o André, os caras que não estavam sobrecarregados no ano anterior. E também os jogadores que não foram utilizados o ano todo, pô. É isso aí. Não era voltar todo mundo, não era voltar. Isso aí. Com essa mescla, com certeza, daria resultado. Talvez os times dos caras iam voltar melhor, mas aí também, Papa, foge um pouco também da responsabilidade e comprometimento. Já que voltou antes, vamos mudar a vida, amigo. Não dá pra andar em campo, não dá pra ter erros técnicos que o Flamengo tá tendo, absurdos, de toque de bola, jogadores qualificados, não dá. O time que não consegue fazer um chute no gol e em 2 jogos contra os caras não fez um gol com bola rolando contra o Lanús. Só pênalti. Mas aqui tá se encerrando, irmão. Ok. Eu vou embora também, tem que... Obrigado, eu quero agradecer aí, em nome do canal Paparazzo Rubro Negro e das mídias aí Rubro Negro, agradecer por vocês terem atendido. A primeira pessoa que eu vi que estava aí, que eu falei, vou tentar falar com ele, é você, então, pô, obrigado aí por ter atendido a gente. Cara, é o que eu falo, acho que a chateação é geral e agora é esperar que esse grupo aí dê uma resposta dentro de campo e, pelo visto, o Felipe vai continuar. Informação que eu tive, o Felipe vai continuar. A torcida vai criticar quando estiver mal, vai apoiar, vai elogiar quando estiver bem. Só não vai faltar apoio condicional. Agora, depois que a gente apoia os 90 minutos, se tiver mal, a cobrança vem normal. O papel de fiscalizador de cobrar o elenco somos nós, torcedores, não organizado. De todo torcedor do Flamengo que paga seu ingresso, tem o direito de vir aqui cobrar. É simples assim. Valeu, meu irmão. Obrigado aí por ter atendido a gente aí, tá? De verdade. Fica com Deus. Valeu. Macula aí, ex-presidente da Raça, que eu soube que estava lá. Também pessoal da Jovem, pessoal de outras organizadas. Mas eu falei, pô, eu vou tentar falar com ele aqui pra gente saber o que está acontecendo, entender, ver um pouco das imagens do que estão lá. Eu tô sem equipe lá, mas é isso, tá? Acontecendo agora, na manhã deste sábado, então, a manifestação de torcedores do Flamengo, né, torcidas organizadas, todo mundo lá na porta do CT, segundo o Macula, ex-presidente da Raça, de forma pacífica na entrada do CT ali, e que o jogador mais cobrado foi o Jorge Carrascal. Então, galera, você que tá aqui, tá até esse momento no vídeo, eu quero convidar você a se inscrever no canal. Vou falar daquele jeito. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que tá aqui até esse momento do vídeo, agora eu vou pedir a sua ajuda. Gostou da nossa cobertura exclusiva? Se inscreve aqui no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo e vou deixar os produtos do Flamengo aqui oficiais para você ajudar o Flamengo. Produtos oficiais aqui do YouTube Shopping. Lembrando também que a gente tem a Caravana do Haroldo apoiando nosso trabalho. Né? Você pode viajar com o Flamengo, acompanhar os jogos do Mengão com a Caravana do Haroldo. No Rio de Janeiro tem receptivo com ingresso incluído. Você pode emagrecer também com o programa Mais Slim da Mais Cabelo. Emagreça com saúde, com acompanhamento médico e tem em todo lugar do Brasil. Bem, a gente chega aqui, eu quero convidar você a jogar esse link nos seus grupos de WhatsApp. É muito importante, você ajuda demais o nosso trabalho. Olha só. A gente tem algumas situações para trazer aqui para vocês. Eu quero parabenizar o Danilo, né, pela atitude, tá? Olha aqui o Flabolado aqui, ó. De Minas Gerais, temos que saber. O jogador Danilo do Flamengo, fez a doação ao pessoal lá de Juiz de Fora, de Minas Gerais. Muito bacana, hein? Cores, né? Muito bacana. Ó, Danilo mandou fazer lá, ó, meu irmão, ó, que loucura, cara. Não, mas o Danilo, não é nem separar as coisas não, Flabolado. O Danilo, ele foi o cara que, meu irmão, né, largou o aço, ele falou que tava tudo errado, tinha que mudar tudo, foi o cara que botou a cara, ele botou a cara, né, o Danilo botou a cara, vou lembrar vocês aqui o que ele falou, ó, vamos lembrar aqui o que o Danilo falou, tu trouxe ontem aqui, ele meteu a cara, meu irmão, ó, esse aí merece todo o respeito, ó. Olha aí, ó. Nesse início de 26? Que cada um assuma a sua responsabilidade, aqui teve parte física, teve parte técnica, teve parte de desempenho, que cada um assuma a sua responsabilidade, porque é assim que funciona numa equipe grande. Tá vendo? Teve parte física, técnica e tudo mais, cada um assuma a sua responsabilidade. Olha só,
A gente teve o Luiz Carlos Júnior, né, também falando sobre isso, o narrador, apresentador. Flamengo com orçamento bilionário, talvez o melhor elenco da América do Sul, não pode perder 2 jogos seguidos para o Lanús nessas circunstâncias, jogando 120 minutos no Maracanã. A derrota é circunstancial, foi no último minuto, mas o Flamengo é muito, muito superior ao Lanús em todos os aspectos. Tecnicamente, então, nem se fala, tá? O Luiz Carlos Júnior, também narrador, jornalista narrador do Sport TV, cobrando, falando que o Flamengo não pode perder. O Flamengo tem um elenco recheadíssimo. O Lanús é um time limitado, na minha opinião, sabe-se lá como o Lanús ganhou até a Sul-Americana. Eu acho que o Lanús ganhou aquela Sul-Americana porque os clubes brasileiros não quiseram ganhar. Caiu no colo do Lanús, ok, ganhou a Sula, maravilha, festeja, comemora na Argentina. Aí vai jogar contra o Flamengo uma Recopa, ganha lá e o Flamengo tem o jogo inteiro para reverter. Ah, o gramado estava pesado, choveu muito. Mas eu não vejo justificativa para um futebol pobre, com pouquíssimas chances reais de gol. Eu acho que o Flamengo tem um início de ano muito estranho, muito complicado, e é por isso que o torcedor tá lá revoltado, gente. É isso, tá? Para quem não entende, é isso, tá? Até o Luiz Carlos Júnior tá aí reclamando, todo mundo falando sobre isso também. Óbvio que dá para resolver, mas se não ganha o Campeonato Carioca, acho que pode ficar numa situação delicada de crise no começo do ano. Eu também acho, tá? É muito importante que consiga vencer o Campeonato Carioca. Olha, o Pablo Rafael Rua trouxe uma informação que a escalação do Flamengo foi uma surpresa para muitos jogadores. O Flamengo treinou com um time na terça e outro na quarta. Felipe Luiz definiu os 11 iniciais no estádio. Paquetá, Pedro e outros atletas não sabiam que seriam barrados. E podem ter ficado, né, assustados, né, teriam ficado assustados no vestiário. Aí, meus amigos, a gente tem a informação que a gente trouxe que a declaração do Cebolinha irritou a diretoria, né, porque se manifestar na zona mista após o jogo, ele teria irritado a diretoria. E o Ângelo Furtado, ele trouxe uma informação importante com relação à questão do Cebolinha, que na reapresentação, Cebolinha será chamado para uma conversa com o departamento de futebol do Flamengo, tá? Que o Cebolinha será chamado para uma conversa, tá? O Cebolinha foi chamado a atenção. Isso já aconteceu agora, já pelo visto, já o treino de hoje. O clube entende que a insatisfação do atleta após a derrota para o Lanús, isso é visto como algo natural no calor do momento, porém o departamento não admite que declarações públicas, principalmente em zona mista, possam gerar ruído interno ou prejudicar a imagem da instituição, tá? A conversa será alinhamento interno, nada além disso. A ideia é ajustar a comunicação e reforçar que qualquer situação contratual ou insatisfação deve ser tratada primeiro internamente, tá? Apuração em conjunto com o Paparazzo Rubro-Negro. Obrigado aí ao Ângelo Furtado. E a gente, cara, então, essa informação aí mostra que teve jogador insatisfeito no vestiário, o Cebolinha, depois do jogo, indo lá falar, e ele fala na entrevista dele que ficou sabendo que não jogaria no vestiário. Ele confirma essa informação também do Pablo Rafael Rua e essa informação toda nossa aí, né, sobre essa questão desses bastidores aí do Cebolinha, tá? Então, é muita coisa aí que a gente tem para falar com vocês. Eu queria aproveitar para falar aqui sobre a questão do Paquetá, né, do momento que vive o Paquetá. E a gente teve o UFC Curiosidades do Futebol explicando aqui que o grande vilão do gol de empate que acabou dando o título para o Lanús, que o jogo estava indo para os pênaltis, e ali o Flamengo se perdeu ali, foi o Paquetá. Um passe errado do Paquetá no Léo Pereira. O Léo Pereira estava já muito cansado. Vamos ouvir aqui, ó. Tudo começa quando o jogador do Lanús, no total desespero, dá um chutão pra frente, tentando se livrar da pressão do Flamengo. Só que ele acaba afastando a bola exatamente nos pés do Paquetá, totalmente livre, que poderia facilmente dominar a bola com calma, coisa que o Jorginho, com os braços abertos, pede a ele. Só que o Léo Pereira, inicialmente, também estava com muita liberdade perto da meia-lua. O meia, assim percebendo, busca acionar o zagueiro de primeira. O problema é que já estávamos na...
Sigam FC Curiosidades do Futebol, ele manda muito bem. Prorrogação. E o Léo Pereira simplesmente estava se arrastando em campo. Talvez por estar muito cansado ou por ter sentido alguma coisa, já que algumas vezes colocou a mão na posterior da coxa. Contando com isso e com o passe horrível do Paquetá, que acaba obrigando o zagueiro a ter que brigar pela bola com o rival nas condições que estava, ele não fica com ela e nem sequer dificulta a vida do adversário, que assume a posse sem muito esforço. Preste atenção que o Paquetá, com o seu posicionamento, está fechando essa linha de passe por dentro. Todavia, na expectativa de anular essa opção do jogador do Lanús, que tem a bola, dá alguns passos para o lado, fechando a linha de passe. Mas em contrapartida, concede espaço no corredor central, facilitando uma bola por dentro e a progressão do ataque rival. Só que mesmo com tudo isso, o Flamengo está com a marcação bem encaixada. Eram 6 contra 3. A chance desse ataque do Lanús dar em alguma coisa era muito pequena. Felipe Luiz, aqui na parte inferior da imagem, aponta para o espaço nas costas do Ortiz, pedindo atenção ao rival avançando por essa área. Só que, na minha opinião, é justamente esse espaço entre as linhas de marcação o fator determinante para futuramente o time carioca tomar o gol. Note que, diferentemente do jogo contra o Madureira, que o Paquetá mostra uma raça absurda para ajudar na marcação, ele fica olhando somente a bola, recompõe apenas trocando e acaba deixando o jogador do Lanús, que inicialmente avançava com ele, progredir exatamente no espaço entre as linhas de marcação que mencionei agora há pouco, com muita liberdade. E você pode até pensar, mas aqui é zona de marcação do Pulgar, então era obrigação dele acompanhar esse jogador. A questão é que nesse momento da partida, com as condições do Léo Pereira, o Pulgar estava figurando como um zagueiro ao lado do Léo Ortiz e o Paquetá foi quem desceu para trabalhar como volante ao lado do Jorginho. Cebolinha, improvisado de lateral no lugar do Varela, volta para ajudar, dobrando a marcação para cima do Aquino com o Ortiz. O argentino, inteligentemente percebendo a desvantagem numérica, toca para trás, pegando exatamente a obrigação do Paquetá, que avança como uma borboleta totalmente livre. E um detalhe de se aplaudir: o Aquino, tentando retomar a posse da bola, acaba escorregando, mas percebendo que o zagueiro rubro-negro vai atrapalhar o companheiro de chegar até a bola, se joga na frente do Léo Ortiz, impedindo que ele chegue até o companheiro, assegurando assim a continuidade do lance. Com isso, na sequência, o Lanús consegue um escanteio já no finalzinho, um lance que tinha tudo pra não dar em nada, já que o Paquetá perfeitamente agarra o Gandá. Só que ele consegue se desvencilhar facilmente da marcação do meia e vai pra cima do Jorginho. Resultado, nem o Jorginho e nem o Paquetá sobem no lance e, pra completar totalmente a desgraça, o Léo Ortiz, mais uma vez, do mesmo modo que aconteceu no jogo de ida, erra o tempo da bola, o zagueiro do Lanús faz o gol no meio de 3 jogadores do Flamengo e você aí do outro lado, que estava doido pra sentir o dedo do Felipe Luiz, terá um fim de semana amargo. Amargo. Estamos tendo um final de semana amargo. FC Curiosidades do Futebol, perfeito. 3 falhas do Paquetá no mesmo lance, 2 do Léo Ortiz, que não brigou ali quando o jogador se joga na frente dele. Foi ali totalmente apático e calculou errado, subiu num... É inacreditável, meus amigos. É inacreditável. Eu encerro o vídeo aqui, você acompanhando a minha reação nesse momento aí. Eu senti que o escanteio era gol dos caras. Eu senti. Pô, escanteio pros caras, velho. Não é possível, velho. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Contra-ataque, velho. O Ortiz tá mal, velho. Por isso que ele não jogou, né? Por isso que o Felipe não colocou o cara. Não pede gol agora não, que é ataque dos caras, velho. Pede gol agora não, pelo amor de Deus, cara. Puta que pariu. Gol dos caras, velho. Acabou. Acabou, maracanaço. Inacreditável, velho. Na prorrogação, velho. Gol do canalha. Cura, velho.